É uma farsa o que o governo Bolsonaro está fazendo neste momento. Os assentados recebendo títulos que muitos deles não foram nem registrados em cartório, como no evento lá em Rio Branco. Ou seja, cabe ao assentado fazer o registro, pagar o registro, ou continuar na insegurança diante do título. Ele desmonta os mecanismos de reforma agrária, como o INCRA, desmonta os mecanismos de financiamento e aquisição de terra, retirando do orçamento a cada ano investimentos para fazer a reforma agrária. Terceiro lugar, não desapropria áreas, inclusive em áreas onde tem trabalhadores em situação análoga à escravidão. E, pelo contrário, permite, sem fiscalização, avançar o latifúndio, avançar o desmatamento e as queimadas, avançar sobre as pequenas propriedades, a produção pecuária e as commodities, soja, para exportação. Ou seja, não tem, é a ausência de uma política agrária, a ausência de uma política de reforma agrária, e pega os assentados históricos de 5, 10, 15, 20 anos e chama de reforma agrária a titulação. E quando titula as terras do assentado, não considera a construção cooperativa, coletiva, de que aquele assentamento é um assentamento coletivo, de dezenas ou centenas de famílias que precisam organizar a produção coletivamente, como produzir para o PAA, que ele desmontou, produzir mais alimento da agricultura familiar para a merenda escolar, que ele não implementa essas políticas. Ou seja, é uma farsa dizer que o governo Bolsonaro está fazendo reforma agrária nesse país. Está distribuindo títulos de assentados de dezenas de anos. Segundo, por outro lado, permite ainda mais a concentração de terras. Nesses últimos 3 anos, aumentou a concentração de terra, principalmente nas regiões que expande a pecuária e expande a produção de soja, por exemplo, para os porcos da China e não para produzir alimento para o povo brasileiro. O que nós percebemos nas análises, inclusive deste jornal agora há pouco, é que a inflação dos alimentos é a ausência de política de apoio à agricultura familiar e camponesa, que é a ausência de crédito e subsídio e assistência técnica e políticas públicas de compra institucional dos nossos agricultores familiares, que produzem 70% do alimento que vai na mesa do povo brasileiro. Por isso tem inflação dos alimentos. Fizemos uma lei, a Lei Assis Carvalho, que permite destinar 5 bilhões para os agricultores produzir o alimento. O Bolsonaro vetou. Nós derrubamos o veto e tivemos que agora judicializar, entrar com uma representação junto do Supremo para cumprir a lei. É um presidente que não cumpre a lei, que não faz reforma agrária, que não faz política pública para apoiar a agricultura familiar e camponesa, produzir o alimento para diminuir a inflação e a fome do povo brasileiro. Esse conjunto de ausência de política, desse conjunto de medida eleitoreira, distribuir título e não enfrentar a reforma agrária e democratizar o acesso à terra para quem precisa, produzir alimento para o povo brasileiro, que a gente chama de mercado de consumo de massa, e por isso que todos os dados apresentados anteriormente pelo analista mostram e demonstram o quê? Inflação dos alimentos, custo, aumento maior para comer a mesma quantidade. Ou seja, o povo está comendo menos. E, de outro lado, a ausência de política econômica para gerar emprego, que o governo federal não tem uma política para a produção de alimento para o povo brasileiro, porque não cumpre o que está na lei, não faz reforma agrária, não amplia o crédito para a produção de alimento, paga a conta o agricultor, paga a conta o desempregado, paga a conta os trabalhadores com menos salário, porque o mercado de consumo de massa para incentivar a agricultura familiar a produzir mais é ter melhor salário, é ter mais renda, é ter mais emprego.
o governo federal produz desemprego, diminuição do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras na cidade, comprime e oprime, com a ausência de política pública, a produção de alimento, e aí o descontrole, 100 e poucos % de aumento do preço do tomate, ou de óleo de soja, que tem previsão de aumentar mais 52% este ano, como do café, como do arroz, como do feijão, ou seja, a cesta básica está com um custo muito maior. Então é um governo que desorganiza a economia, do ponto de vista dos trabalhadores, e desorganiza a economia agrícola, agrária, não faz reforma agrária e faz uma medida eleitoreira, distribui título. Esse é o grande efeito dele. Segundo, não produz uma política de produção de alimento de apoio, consequentemente temos desigualdade social, temos fome e temos insegurança alimentar para 116 milhões de brasileiros. Que Temer e Bolsonaro acabaram com esse ministério, portanto, desvalorizando a agricultura e a reforma agrária. Desmontaram o INCRA quando nós estávamos incentivando o papel do INCRA nos processos de desapropriação. Segundo ponto, Pronaf, de 2 bilhões para 30 bilhões no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. A implantação de um programa, além do PENAI e da merenda escolar, um programa que se chamou PAA, Programa de Aquisição de Alimento, onde as compras públicas, o município, recebendo dinheiro do governo federal, podia comprar diretamente dos agricultores. Eu fui prefeito da cidade de Chapecó, 10 meses de posse do presidente Lula, nos visitou na abertura da nossa feira chamada EFAP, e assinamos o primeiro convênio no Brasil de compra direta, que se chamou depois PAA, onde poderíamos comprar diretamente do agricultor sem o atravessador, valorizando o alimento do agricultor, valorizando o consumidor que tinha um alimento saudável, enfrentando a fome nos programas sociais. Portanto, nosso governo cuidou do emprego, aumentando o valor do salário mínimo e com carteira de trabalho assinado. Valorizou o agricultor com assistência técnica, com crédito e com garantia de compras públicas, como PA, PENAI, 30% da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar, que foi patrocinada por nossos governos. E Programa Mais Alimento, que permite, inclusive, a um prefeito do próprio partido Bolsonaro dizer: eu apoio o Lula, eu sempre vou apoiar o Lula, porque foi ele que permitiu eu comprar o primeiro trator na minha casa. Minha família mudou de vida, minha família se transformou, e hoje o que eu tenho, eu devo ao governo do presidente Lula. Por isso eu sempre apoiarei esta liderança que mudou a agricultura familiar. 10 anos para pagar com 2% de juros ao ano para comprar equipamentos agrícolas, comprar a ordenhadeira, comprar o trator, comprar os equipamentos para produzir o alimento. Isso hoje não existe mais. Por isso, a indignação, não só dos agricultores, mas da sociedade brasileira, que a cada vez que uma família vai no supermercado, leva um susto. E não é o culpado o agricultor, é o governo que, com a ausência de política agrária, com reforma agrária que não existe mais, de crédito, de assistência técnica, que eles desmontaram todos esses programas de assistência técnica, e de programas de compras públicas como o PA, que eles destruíram na última medida provisória do Auxílio Brasil, permite dizer que isso que o povo está sofrendo é decisão política, é de responsabilidade exclusiva do atual presidente da República.